Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu no mês de Quisleu, no ano 20º, enquanto eu estava na fortaleza de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que haviam escapado, que restaram do cativeiro, e por Jerusalém. E me disseram: os remanescentes, os que restaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém está fendido e suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, quando eu ouvi estas palavras, sentei-me e chorei. E fiquei de luto por alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda o pacto e a bondade aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, os teus ouvidos atentos e teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que eu oro hoje diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E confesso os pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Agimos muito corruptamente contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que mandastes ao teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que mandaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos dispersarei entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os praticardes, então ainda os rejeitados estejam nos confins dos céus, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para fazer habitar ali o meu nome. Eles são teus servos e teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão forte. Por favor, Senhor, estejam teus ouvidos atentos à oração do teu servo e à oração de teus servos, que desejam temer o teu nome, e, por favor, faze ter sucesso hoje a teu servo, e dá-lhe favor diante deste homem, pois eu era copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que, havendo vinho diante dele, tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca havia estado triste diante dele. Por isso o rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, mesmo não estando doente? Isto não pode ser outra coisa senão tristeza de coração. Tive então muito medo. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como o meu rosto não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, está arruinada e as suas portas consumidas a fogo? E o rei me disse: o que pedes? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo é agradável diante de ti, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para reconstruí-la. Então o rei me disse, enquanto a rainha estava sentada junto a ele: por quanto tempo durará tua viagem e quando voltarás? E agradou ao rei me enviar, depois que eu lhe defini um certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, sejam dadas a mim cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar em segurança até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para consertar as portas da fortaleza do templo, e para o muro da cidade, e para a casa onde entrarei. E o rei me concedeu segundo a boa mão do Senhor sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e lhes dei as cartas do rei. E o rei enviou comigo capitães do exército e cavaleiros. Quando então Sambalate, o horonita,
e Tobias, o servo amonita, ouviram, desagradou-lhes muito que alguém viesse para buscar os bens dos filhos de Israel. Cheguei, pois, a Jerusalém e fiquei ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus tinha posto em meu coração que fizesse em Jerusalém. E animal algum estava comigo, a não ser o em que eu cavalgava. E de noite saí pela porta do vale até a fonte do dragão e a porta do esterco, e observei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e suas portas estavam consumidas a fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não houve lugar por onde o animal em que eu estava montado pudesse passar. Então de noite subi pelo vale e observei o muro. Então voltei e entrei pela porta do vale, e assim me retornei. E os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, nem mesmo aos judeus e aos sacerdotes, nem aos nobres e oficiais, nem aos demais que faziam a obra, havia eu declarado coisa alguma. Então eu lhes disse: com certeza, vedes a miséria em que estamos, que Jerusalém está arruinada e suas portas queimadas a fogo. Vinde e reconstruamos o muro de Jerusalém e não sejamos mais humilhados. Então lhes declarei como a mão de meu Deus havia sido boa sobre mim e também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim, esforçaram suas mãos para a boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, ouviram isto, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isto que vós fazeis? Por acaso estáis nos rebelando contra o rei? Então lhes respondi, dizendo-lhes: o Deus dos céus é quem nos dará sucesso, e nós, servos dele, nos levantaremos e edificaremos, pois vós não tendes partes, nem direito, nem memória em Jerusalém. Hebreus capítulo 9. O primeiro pacto também tinha ordenanças de culto e o santuário terrestre. Pois um tabernáculo foi preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado Santo Lugar. Mas após o segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro. Nela estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas do pacto. E acima dela, os querubins da glória que faziam sombra ao propiciatório. Acerca dessas coisas, não é oportuno agora falar em detalhes. Ora, estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entram a todo tempo no primeiro tabernáculo para cumprirem as atividades de culto. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Desta maneira, o Espírito Santo dá a entender que o caminho para o santuário não havia sido revelado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Esse é uma figura para o tempo presente, em que são oferecidos ofertas e sacrifícios que não podem, quanto à consciência, tornar perfeito a quem faz o serviço, pois consiste somente em comidas e bebidas e vários lavamentos e ordenanças para o corpo, que foram impostas até o tempo da correção. Mas quando veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feitos por mãos, isto é, não desta criação, ele entrou de uma vez por todas no santuário e obteve uma redenção eterna, não pelo sangue de bodes e bezerros, mas sim pelo seu próprio sangue. Pois se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os imundos
santifica para a purificação do corpo, quanto mais o sangue do Cristo que, pelo Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador de um novo testamento, a fim de que, com a ocorrência de uma morte para a redenção das transgressões sobre o primeiro testamento, os que foram chamados receberam a promessa da herança eterna. Pois onde há um testamento, é necessário que ocorra a morte do testador, porque um testamento se confirma nos mortos, visto que não é válido enquanto o testador vive. Por isso o primeiro testamento também não foi consagrado sem sangue. Porque depois de Moisés haver pronunciado a todo o povo todo o mandamento segundo a lei, ele tomou o sangue de bezerros e de bodes, com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço de culto. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Portanto, era necessário que os esboços das coisas que estão nos céus fossem purificados com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, mera figura do verdadeiro, mas sim no próprio céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Também não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra cada ano no santuário com sangue alheio. De outra maneira, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos seres humanos morrerem uma vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, que se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E hoje é o dia 213 do nosso plano de leitura bíblica. Iniciamos hoje a leitura feita pela versão Bíblia Livre. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer o download da Bíblia se você desejar. E tem dela em várias versões, em Word, em PDF, para leitores digitais. E é até interessante você conhecer esse projeto. Eu também estou conhecendo agora. Mas lembre-se, você não precisa adquirir nenhuma Bíblia diferente. A sua versão vai acompanhar essa leitura tranquilamente. E como objetivo dessa leitura é transformar as nossas vidas e que a gente também possa levar essa palavra a outras pessoas, eu aproveito para pedir o seu like nesse vídeo. Isso vai nos ajudar a levar essa palavra a mais pessoas. Continue orando por nós, continue fazendo parte desse projeto, fazendo a sua leitura, transformando a sua vida e conhecendo mais de Deus. Para quem chegou aqui no canal agora, basta se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Peço as bênçãos de Deus sobre a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.